Em 1º de outubro de 2015, o navio de carga El Faro iniciou uma viagem que se tornaria uma das tragédias mais devastadoras da história marítima, enfrentando uma das tempestades mais destrutivas: o Furacão Joaquim. Esta narrativa explora os eventos angustiantes que levaram ao naufrágio do navio, destacando os desafios enfrentados por sua tripulação, o estado questionável do navio e as decisões que conduziram ao desastre. O SS El Faro, um navio de carga com bandeira americana que operava a partir do porto de Jacksonville, na Flórida, se preparava para mais uma viagem rumo a San Juan, Porto Rico. O capitão Michael Davidson observava da ponte enquanto os últimos preparativos para a saída eram realizados. A atmosfera a bordo era palpável com tensão. A tripulação estava visivelmente ansiosa. Com o infeliz apelido de O Cubo de Ferrugem, El Faro era um navio que já havia visto dias melhores. Construído em 1975, havia passado por inúmeras modificações e reparos, mas estava se tornando cada vez mais um relicário em vez de um navio de carga confiável. Em 1992, El Faro havia sido ampliado com uma seção de 27 metros para melhorar sua capacidade de carga e estabilidade. Entanto, as inspeções posteriores revelaram deficiências estruturais alarmantes, incluindo problemas críticos com as partes da caldeira e numerosas infiltrações. A guarda costeira do ZEUA havia frequentemente sinalizado o navio por seu estado deteriorado, mas o proprietário do navio, Tote Maritime, insistiu em mantê-lo operacional para evitar perdas financeiras. O capitão Davidson estava ciente do estado precário do navio, mas se sentiu obrigado a seguir ordens, tendo enfrentado anteriormente a demissão por se recusar a navegar em outro navio que precisava de reparos. À medida que El Faro zarpava do porto de Jacksonville com 33 membros da tripulação, ninguém previa os desafios que se aproximavam. O clima inicialmente parecia administrável, mas logo o céu escureceu e começou a chover. Essa chuva leve rapidamente se transformou em um aguaceiro torrencial, e o navio começou a balançar violentamente. A segunda oficial, Danielle Randolph, ciente da tempestade que se aproximava, entendeu que sua situação era precária. A previsão indicava que o furacão Joaquim estava se intensificando, e quando receberam as últimas atualizações, havia alcançado o status de categoria 3. Apesar dos avisos, o capitão Davidson tranquilizou sua tripulação, assegurando que navegariam com segurança ao redor do centro do furacão. No entanto, a realidade era muito mais sombria. O sistema de dados meteorológicos do navio estava desatualizado por quase 6 horas, deixando-os em uma desvantagem significativa. O anemômetro estava quebrado há anos, obrigando a tripulação a confiar em métodos antiquados para medir a velocidade do vento, como observar as bandeiras do navio. À medida que a ferocidade da tempestade aumentava, as velhas técnicas se mostraram ineficazes diante da fúria da natureza. Enquanto o navio lutava contra a tempestade, a tripulação enfrentava não apenas os elementos, mas também as limitações de seu navio envelhecido. A experiência do capitão Davidson era evidente, mas suas decisões eram cada vez mais questionadas por sua tripulação, especialmente pela segunda oficial Randolph, que havia expressado preocupações sobre o estado do navio e a necessidade de um navio mais seguro. Infelizmente, o desejo de demonstrar seu valor e atender às demandas da empresa eclipsou a necessidade de precaução. Os ventos implacáveis e as ondas rugentes causaram estragos em El Faro, e em meio ao caos, a tripulação trabalhou incansavelmente para garantir a carga solta e manter o controle do navio. No entanto, a embarcação não estava projetada para suportar tal ferocidade. À medida que as horas passavam, a esperança se esvaía e a realidade da destruição da tempestade se tornava inegável. Às 5h43, a situação se tornou crítica. A tripulação percebeu que cada segundo contava e que qualquer erro poderia selar seu destino. A tempestade continuava rugindo, e a tripulação foi forçada a confrontar a magnitude do desastre que se desenrolava ao seu redor. A luta pela sobrevivência se intensificou, e o desespero tomou conta de todos a bordo.
O relato do SS El Faro serve como um sombrio lembrete dos perigos enfrentados por aqueles no mar, especialmente quando as decisões humanas e as limitações de navios envelhecidos colidem com o poder bruto da natureza. À medida que a tripulação lutava contra probabilidades esmagadoras, sua história encapsula a luta pela sobrevivência em meio a uma falha catastrófica tanto de liderança quanto de maquinário. A tragédia do El Faro está gravada na história marítima, instando as futuras gerações a priorizarem a segurança e a diligência diante da adversidade. Se você chegou até aqui, encorajo você a deixar um curtir e se inscrever no canal para continuar curtindo conteúdos fascinantes como este. Seu apoio é muito importante para nós. A tripulação logo descobriu que o terceiro compartimento do navio estava se enchendo lentamente de água, provavelmente devido a danos sofridos no porto. Os engenheiros soaram o alarme enquanto os níveis de água subiam rapidamente. O capitão Davidson desceu à sala de máquinas para verificar as caldeiras que alimentavam os motores do navio, sua única conexão vital em um furacão de categoria 3. Os engenheiros relataram que a inclinação do navio estava impedindo que a bomba de combustível alcançasse o tanque, o que ameaçava desligar os motores completamente. Enquanto isso, na ponte, outro oficial observou uma queda brusca nas leituras do barômetro, indicando que estavam se aproximando do olho da tempestade. Apesar dos relatórios sobre a situação piorando, Davidson decidiu não retornar ao porto. Em vez disso, concentrou-se em gerenciar os problemas imediatos do navio e continuar a viagem. Ele ordenou que todas as bombas disponíveis fossem usadas para drenar a água da inundação e orientou a equipe técnica a revisar as vedações dos compartimentos. No entanto, as coisas continuavam saindo de controle. A pressão do motor continuava caindo. Em uma tentativa de estabilizar o navio, Davidson tentou usar o vento para endireitá-lo, acreditando que, se tivesse sucesso, poderiam recuperar a potência do motor. Danielle Randolph, a segunda oficial, sugeriu desviar-se para o oeste para evitar o centro da tempestade. No entanto, outro oficial apoiou o capitão, argumentando que o navio poderia lidar com as condições adversas e que mudar de rota apenas atrasaria a entrega da carga. Mantendo a calma, Davidson propôs mudar o curso para o sul, em direção a Crooked Island, para evitar rapidamente a tempestade e o olho do furacão. A tripulação, a contragosto, obedeceu. De repente, uma onda massiva ergueu o navio e o deixou cair de uma altura comparável à de um prédio de 3 andares. Nesse momento, Randolph sentiu uma mudança na pressão dos ouvidos e exclamou com medo: "Isso só pode significar uma coisa. O navio havia entrado no alcance de um furacão poderoso, e a pressão atmosférica estava caindo rapidamente." Danielle correu para verificar o Sistema de Previsão Bon Voyage, uma ferramenta de previsão meteorológica online, para obter os últimos dados sobre o furacão Joaquim. Estranhamente, o programa ainda mostrava a tempestade ao norte, apesar de eles claramente estarem indo direto em direção a ela. "Relaxe e mantenha a calma." Tentou acalmar o capitão ao timoneiro. "Estou calmo, capitão", respondeu o timoneiro, tentando manter a respiração constante enquanto agarrava o leme. Apesar de confiar no sistema Bon Voyage, o último relatório sobre a tempestade havia chegado com um impressionante atraso de 21 horas. "Nosso maior inimigo aqui agora é que não conseguimos ver", admitiu o capitão. Ele acreditava que estavam se aproximando da parte traseira da tempestade, mas não tinha certeza. Recusar-se a reconsiderar rotas, alternativas ou buscar informações atualizadas online revelou-se um erro fatal. A pressão do óleo começou a cair, e o navio começou a inclinar-se. A água gelada inundou a popa, alagando os compartimentos inferiores. Davidson ordenou que o timoneiro bombeasse a água, uma tarefa incrivelmente perigosa, pois a carga solta no compartimento poderia esmagar qualquer um. No entanto, o timoneiro desceu corajosamente para enfrentar a emergência. Enquanto isso, o capitão assumiu o controle do leme, girando bruscamente para usar o vento e reduzir a inclinação do navio. O timoneiro relatou que a água no compartimento só chegava até os joelhos, mas alertou que precisavam inclinar o navio para deslocar a água para o outro lado, redistribuindo o peso. A inundação do compartimento
estava desacelerando o navio, que precisava avançar a toda velocidade para escapar do furacão. Era tarde demais. Todos a bordo caíram em um silêncio aterrorizante, ouvindo o rugido do mar. Os motores haviam falhado. O El Faro estava condenado. Às 7h, Davidson enviou uma mensagem para a Terra informando que o motor principal estava perdido. Espero que você tenha gostado dessa incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!